Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, você que nos acompanha neste canal com este conteúdo, devido à pandemia e algumas correrias que a gente teve, já faz um tempo já que a gente não posta vídeo, não posta nenhum conteúdo nesse canal, e eu fiquei com alguns assuntos no coração que eu gostaria de compartilhar com vocês, para você que é novo convertido, para você que já é cristão, para você que já vai na igreja há muito tempo, ou talvez até você já tenha alguma graduação ministerial. É um conteúdo que vai agregar muito os seus conhecimentos, que vai te ajudar quando você for estudar, quando você estiver na igreja, quando você for acompanhar uma mensagem, uma pregação, e você quiser acompanhar junto no texto bíblico. E o assunto desse vídeo hoje é o seguinte: são alguns conhecimentos básicos de bibliologia. Eu, depois de um pouquinho mais de 5 anos que Deus já começou a falar comigo que eu iria pregar, que eu iria ter esse desenvolvimento na palavra, foi algo que eu nunca quis, tá? E quando foi passando os anos, eu fui aprendendo e descobrindo muitas coisas que eu não sabia. Eu não sabia que tinha mais tipos de Bíblia com outras traduções, eu não sabia que existia Bíblias de estudo, eu não sabia que existia alguns graus, alguns outros conhecimentos teológicos além daquilo que a gente já conhece, o básico. E eu me vi num mundo novo. E eu fiquei um pouco perdido em relação a isso. E esse conteúdo, esse assunto que eu quero tratar hoje, quero ensinar para vocês hoje, é algo que eu fui aprendendo conforme os anos foram se passando, buscando esses conhecimentos. É um assunto a respeito de bibliologia. O que é a bibliologia? A bibliologia é o estudo da Bíblia. Então, o que é o conhecimento que eu quero lhe ajudar? A Bíblia, todos nós sabemos, ela é dividida em duas partes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ou pode ser chamado também de Antiga Aliança e Nova Aliança. São o mesmo significado, são a mesma coisa, tá? O que eu quero que vocês entendam para te ajudar? O Antigo Testamento é de Gênesis a Malaquias. O Novo Testamento se inicia lá em Mateus e se encerra em Apocalipse. Talvez você vai ouvir uma mensagem, você está na igreja e às vezes alguém fala, tem alguns livros que são um pouco mais simples da gente entender. Que eu falo assim, de entender, da gente localizá-lo. Livro de Levítico, livro de Gênesis, livro de Deuteronômio, livro de Josué, livro dos Salmos, Mateus, 1 Coríntios. E tem alguns que são um pouco confusos. E qual é o conteúdo que eu quero ensinar para você hoje? O conteúdo é o seguinte: Antigo Testamento, existe os livros, presta atenção nesse detalhe, livros. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 de Reis, 2 de Reis, são livros. Antigo Testamento, tudo que é primeiro, segundo, você vai sempre pronunciar primeiro livro de Samuel, primeiro livro dos Reis, não segunda, primeira, porque são livros, então você sempre tem que pronunciá-los dessa maneira, primeiro. E isso já te ajuda. Você ouviu esse pronunciamento de alguém que já tem esse básico conhecimento, você já sabe que esse livro está localizado no Antigo Testamento. Tudo que você ouvir, primeiro livro, já associa essa palavra, primeiro livro, então está localizado no Antigo Testamento. Mas e no Novo Testamento? No Novo Testamento nós vamos ver 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. A pronúncia eu já acabei de pronunciar para vocês. 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, porque são cartas. Essas cartas, algumas, acredito que a maioria dessas cartas do Novo Testamento foram escritas pelo apóstolo Paulo, por isso elas são pronunciadas dessa maneira, 1ª, 2ª, porque elas são cartas. Essa é a diferença. O primeiro livro, Antigo Testamento, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses,
são cartas. Então tudo aquilo que quando tem esta pronúncia e são cartas, elas estão localizadas no Novo Testamento. Tem muitas pessoas que eu vejo, não digo simplesmente pessoas da igreja, que fazem parte do corpo da igreja, mas também pregadores, pregadoras, falo de forma geral. Tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento. E às vezes elas pronunciam errado. Pronunciam 1 Coríntios, 2 Coríntios, como se fossem livros. E na verdade elas são cartas. Então, tenha essa prática de exercitar a sua memória, de separar aquilo que são livros e aquilo que são cartas, porque vai te facilitar na hora de você encontrar algum texto. Às vezes você está acompanhando uma pregação pela internet, você quer pegar na palavra, aí o irmão lê lá 1 Reis, 2 Reis. Opa, isso, 1 Reis é um livro do Antigo Testamento. 1 Tessalonicenses. Opa, 1 Tessalonicenses é uma carta. Então está no Novo Testamento. Isso vai te ajudar a localizar o livro. Principalmente, eu fiquei tocado a fazer esse conteúdo por conta que às vezes tem muitas pessoas que estão tendo o primeiro contato com a Bíblia, ou que não tem muito hábito de pesquisar, de procurar, de conhecer os livros, e tem dificuldade de encontrar. Muitas das vezes que eu prego, às vezes eu costumo pegar alguns textos e alguns livros um pouco, assim, são um pouco mais difíceis de encontrar, às vezes dos profetas menores, esse é um assunto para outro vídeo, e eu vejo que as pessoas têm dificuldade de encontrar. Às vezes eu já vi gente que começa a procurar desde aqui de trás da Bíblia e vem voltando, ou às vezes você está pregando um assunto que está no Novo Testamento, a pessoa vem devagarzinho, o irmão ou a irmã vem desde o começo da Bíblia procurando, e não é vergonha você não ter um conhecimento, não é vergonha, porque você pode buscar e aprender. E agora, a vergonha seria você não querer aprender, você querer continuar, não assumir que você pode aprender alguma coisa que vai te ajudar. E a minha ideia nessa série de vídeos que eu quero apresentar para vocês, ajudar vocês com esse tipo de conteúdo, é justamente para ajudar essas pessoas. Porque às vezes eu um dia fui um desses que não tinha conhecimento e tinha vergonha de perguntar. Então, através desses vídeos eu quero lhe ajudar, você a conhecer a Bíblia, você a interpretar a Bíblia da maneira correta e tirar dúvidas, às vezes, alguns assuntos de alguns textos que você tenha e talvez nunca teve coragem de perguntar para alguém, ou alguém você perguntou e alguém não soube te explicar. Eu estou aqui para ajudar você a crescer no conhecimento e na interpretação bíblica. Bom, pessoal, o assunto do nosso vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado e espero que, acima de vocês terem gostado, vocês tenham aprendido e agregado isso na sua vida cristã, na sua fé. E se você tem alguma sugestão de alguma coisa, ou alguma coisa que você tenha dúvida e quer perguntar, queria que tivesse um vídeo específico falando acerca desse assunto, deixe nos comentários. Eu vou ler, vou montar um conteúdo acima da sua pergunta e vou trazer mais vídeos ainda nesta série, dessa forma, para poder explicar e ajudar você a interpretar a Bíblia, você a conhecer a Bíblia e a tirar suas dúvidas acerca da Palavra de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando e prosperando a sua vida no nome do Senhor Jesus.